Esse módulo representa um conteúdo exclusivo do método Faixa Branca, criado pelo meu amigo Marcos Bulhões. E é com grande honra que estou aqui com todos vocês. Durante essa aula, você terá a oportunidade de compreender a profunda importância da terapia e o porquê ela tem o potencial de transformar a sua vida. Além disso, acredito sinceramente que as lições compartilhadas aqui irão contribuir para que você cultive um relacionamento amoroso genuíno e saudável. Minha esperança é que as reflexões abordadas nesse módulo possam iluminar um aspecto por vezes complexo nas nossas vidas, trazendo à clareza as questões que frequentemente nos desafiam. Dito isso, quero primeiramente dar as boas-vindas a todos os alunos desse método. Bem, eu me chamo Alex Andrade, sou terapeuta comportamental e especialista em relacionamentos amorosos e desenvolvimento humano. Eu sou formado em teologia, pós-graduado em psicanálise e neurociência. Eu espero que esse módulo possa deixar claro para você o porquê fazer terapia e quais são as vantagens. Então, vamos começar com uma pergunta polêmica. Todo mundo precisa de terapia? Ou o quão mal eu preciso estar para ir à terapia? Mas Alex, eu conheço algumas pessoas que vão para a terapia e parecem estar tão saudáveis. Para entendermos a resposta, é preciso primeiramente compreender o que é precisar e o que é ter vontade, merecer ir à terapia. Eu entendo que precisar de terapia não necessariamente todo mundo precisa. E quando digo isso, me refiro por estar muito mal, sofrendo de transtornos como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças decorrentes de uma má compreensão psicológica. A terapia vai sim lidar com as questões de nossa saúde mental. Às vezes, a gente tem sintomas emocionais, né? A gente está mais ansioso, mais deprimido, ou mesmo uma situação na vida que a gente não está conseguindo dar conta e superar e lidar com esses recursos que a gente tem. Esses são alguns casos que a gente olha com carinho e diz, sim, essa pessoa está precisando iniciar um processo de terapia o quanto antes possível. Quando normalmente falamos isso, é porque foi identificado que a pessoa está sofrendo, né? Ela está num sofrimento psicológico. Mas mesmo na ausência de sofrimento, mas mesmo na ausência de um transtorno mental, como ansiedade, depressão, fobias, como eu já falei, a pessoa pode sim ir para a terapia e se beneficiar muito. Eu, por exemplo, tenho vários clientes que eu atendo que não têm um transtorno diagnosticado, mas que se beneficiam muito com o processo terapêutico. Então, respondendo, à pergunta, a terapia não se torna essencial apenas quando alguém está enfrentando um sofrimento psicológico. E para ficar bem claro para vocês, independente do sofrimento emocional ser ou não intenso, as pessoas podem ainda ter muitos benefícios dentro da terapia. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que um processo de terapia bem feito por um profissional tecnicamente qualificado, alguém que sabe o que está fazendo e que seja competente e compromissado para construir um vínculo legal com o paciente ou o cliente, é um processo que faz com que a pessoa avance anos em qualidade de vida. O que ela sozinha levaria 5, 8, 10 anos, ou mesmo a vida inteira para aprender. Ou seja, demoraria muito tempo para aprender, para gerenciar, para lidar com as suas emoções e sentimentos. Ela aprende em processo terapêutico, em poucos meses. O processo de terapia traz ganhos muito mais embasados, assim evitando da pessoa ficar amarrada em determinadas situações ou mesmo em momentos de dor e de confrontos na vida. Quantas pessoas têm sofrido com a autossabotagem, com a procrastinação e as famosas crenças limitantes que tanto falam? E, inclusive, com a dependência emocional, a grande vilã para destruir relacionamentos e famílias inteiras, por causa de ciúmes, brigas e toda aquela coisa. O foco da terapia é trabalhar em um processo com objetivo. E essa abordagem pode ser ampla demais, como, por exemplo,
O primeiro, para você ter um relacionamento amoroso melhor, viver uma qualidade singular e experiências incríveis com quem se ama, é preciso vencer de uma vez por todas a dependência emocional. É preciso elevar a autoestima e mais, é preciso entender de fato o amor próprio e aplicá-lo em sua vida. O ponto 2 é ter um processo terapêutico para crescer no trabalho, quando você identifica que não está tendo os resultados esperados e sente que está esgotando os seus recursos. A terapia se torna uma alavanca para esse desenvolvimento e crescimento exponencial no seu trabalho. O terceiro, você também pode fazer um processo terapêutico para lidar com alguma questão que te incomoda ou mesmo com traumas. Ou, por exemplo, como aprender o poder do não, tão necessário nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas se encontram em situações desafiadoras e não conseguem se libertar simplesmente porque têm dificuldade em expressar o simples não. Eu não posso, eu não quero, eu não aceito isso na minha vida, entre os inúmeros outros nãos. Portanto, existem inúmeras razões da qual você pode se beneficiar fazendo terapia. Eu gosto muito de poder mostrar aos meus pacientes o quanto é importante a gente conhecer o nosso funcionamento. De conhecer, sabe, a nossa personalidade, o nosso temperamento, que são 4, Tudo isso traz ganhos para além de quaisquer problemas que estejam vivenciando no momento. Muitas vezes carregamos dores por faltas que tivemos na nossa historicidade de vida. E quando entendemos isso, conseguimos viver uma vida com melhor qualidade. E isso traz um conhecimento das nossas potencialidades, daquilo que podemos fazer, como também das nossas limitações. A terapia, em muitos casos, ela age no foco do sofrimento, mas além disso, ela faz algo que é muito especial e transformador, que é romper com as nossas limitações e com as procrastinações diárias e identifica as nossas crenças limitantes que tanto paralisam as pessoas. Ou seja, você passa a ter uma consciência maior do seu próprio eu e de suas limitações, e com isso, você é estimulado a se desenvolver nas suas potências. Isso lhe proporcionará mais segurança e, consequentemente, a vida se torna mais leve e com uma possibilidade de felicidade muito maior. A terapia representa um espaço de renovação e oportunidades. É nada mais do que uma chance de cultivar relacionamentos amorosos que nos compreendam, que valorizem e se importem conosco. Nesse contexto terapêutico, também nos é dada a oportunidade de refletir sobre as nossas experiências passadas, entender o porquê enfrentamos desafios significativos e até mesmo o porquê toleramos situações que nos prejudicaram tanto. É o momento de nos conceder a nós mesmos uma segunda oportunidade para focar no que realmente importa em nossas vidas. É uma oportunidade de olhar para dentro, desenvolver um respeito maior e mais profundo por nós e assim nutrir o amor próprio. E é esse tipo de benefício que o processo de terapia nos dá. Enxergar a vida de uma maneira grandiosa e com as suas vastas possibilidades de sermos felizes. Por isso, a terapia nos ajuda a acolher os nossos sentimentos e dores, nos ajuda a aceitar o que não se dá mais para mudar, mas também nos ajuda a caminhar em uma jornada de mudanças e de uma transformação de vida. A terapia nos ajuda a nos encontrarmos com a gente mesmo, nos conectar com a nossa essência, e isso é de uma profundidade sem tamanha. Infelizmente, muitas pessoas passam por essa vida sem a coragem de se conectar profundamente com elas mesmas. Elas se veem em crise existencial porque não se conhecem de verdade e acabam sendo fruto e a resultante de uma somatória de dores e de acúmulo durante toda a vida. Eu poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre terapia e o quanto eu sou literalmente apaixonado pelo processo terapêutico e por toda a transformação que ela produz na vida das pessoas. Eu sou prova disso. Mas é importante lembrar que a saúde mental é muito mais do que a ausência de doença, de sofrimento, mas diz respeito do saber se conhecer, entender a nossa história, para que saibamos lidar com as nossas emoções
sentimentos e problemas. O mais interessante é que muitas pessoas chegam na terapia para resolver um problema específico, algo muitas vezes pontual que as incomoda. Porém, elas saem com muitas transformações. A gente sai com mais coragem para assumir alguns riscos, para tomar decisões. E gente passa a ter uma relação amorosa mais profunda por ter vivido uma relação mais clara consigo mesmo. Tenho plena confiança em afirmar, e com convicção e entusiasmo, tá? Que a terapia é um processo incrivelmente poderoso, capaz de promover transformações profundas e significativas na vida de uma pessoa. Imagine-se trilhando um caminho de autoconhecimento, de crescimento e superação de desafio todos os dias. A terapia é a ferramenta que o levará a explorar o potencial inexplorado, a compreender suas emoções, fortalecer relacionamentos e encontrar uma versão mais plena e feliz de si mesmo. Não permita que dúvidas ou hesitações o impeçam de experimentar a incrível jornada que a terapia oferece. Com coragem e determinação, você pode conquistar uma vida plena e feliz em todos os sentidos, se você de fato acreditar e buscar isso. Deixe a terapia ser um catalisador de mudança que você merece e anseia. Antes de concluir essa aula, quero expressar a minha gratidão, por sua presença e dedicação ao longo deste valioso módulo. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo para os assinantes do Método Faixa Branca. E agora, olha só, quero falar com você sobre algo muito interessante. Como viver uma vida extraordinária. Então, eu te vejo na próxima aula. Até logo.